Boa noite, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos na nossa devocional, terminando essa semana com certeza de lutas, mas de muitas vitórias também. O Senhor tem nos abençoado, precisamos ser gratos. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem muito bonita que eu ouvi. Falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar ao coração dos irmãos também. Lá no livro de Ruth, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 1 a 17. Ruth 1, de 1 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, que vieram à terra de Moabe e viveram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do teu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido, e ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei eu, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Irmãos, a história de Ruth e Noemi, assim como tudo na Bíblia, tem muitas lições a nos ensinar. Ela é atual. E nós vimos aqui na história de Ruth e de Noemi que Deus trabalhou nessa situação porque ele tinha um plano, um propósito. Ruth já tinha sido escolhida por Deus para fazer parte da geração de Davi, né? Davi, que ia ser o grande rei de Israel. E Deus já tinha esse plano, então ele já estava trabalhando nessa situação. E é por isso que essa história de Noemi e de Ruth nos traz uma grande lição. Talvez uma lição preciosa que nós temos dificuldade de aprender, mas que uma lição que acaba com nosso medo e nossa ansiedade e que nos ensina a viver melhor. Acho que a maior lição que a história de Ruth e Noemi deixa para nós é: quando você não conhecer o seu futuro, conheça o seu Deus. Nós precisamos conhecer a Deus porque em muitas situações nós estaremos como Noemi, sem saber o que vai acontecer nas nossas vidas. Às vezes nós estamos perdidos e confusos. Noemi tinha perdido seu marido, tinha perdido seus filhos. Ela então resolveu despedir as suas noras porque ela não tinha como cuidar das suas noras. E então ela estava sem saber o que seria dela. Uma mulher já de idade, sem marido e sem filhos. Ela não conhecia o seu futuro, mas Deus estava trabalhando. É por isso que nós precisamos conhecer o nosso Deus, porque nós não conhecemos o nosso futuro.
futuro. E é engraçado que nós vemos aqui nesse texto que Deus é a direção. Quando nós estamos confusos, a gente viu que Elimeleque saiu de Belém, foi para Moabe, saiu da terra de Judá e foi para Moabe, porque tinha fome, eles foram porque estavam passando fome. Mas nesse momento, quando Elimeleque e seus filhos morrem, Ruth decide voltar para Belém, porque ela ouve falar que agora lá em Belém, Deus se lembrou dos seus filhos e não há mais fome. Ruth estava confusa, mas Deus é que estava determinando a direção que ela devia tomar. Irmãos, às vezes nós nos esquecemos daquele versículo lá de Provérbios, onde o Senhor diz que nós devemos confiar nele de todo o coração e não confiar no nosso próprio entendimento. Nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, para que ele então endireite as nossas veredas, para que ele então nos mostre o caminho certo a seguir. E é engraçado que nos momentos mais difíceis a gente vai buscar orientação com um amigo, com um familiar, com um vizinho, né? Tem gente que vai até atrás do horóscopo, mas a gente não vai na fonte certa e perfeita de direção, que é a palavra de Deus, que são os ensinamentos do Senhor. O Senhor é a nossa direção quando nós estamos confusos. Ele é que estava conduzindo Noemi de volta para a terra de Belém, porque era lá que Ruth então ia encontrar Boaz. E esse era o plano de Deus, e Deus estava executando o seu plano. Mas para que Deus então nos forneça a direção, nós precisamos entender que temos que recorrer às orientações dele e confiar naquilo que ele nos ensina, confiar naquilo que ele quer fazer por nós. Né? É engraçado porque nós conhecemos, pelo menos de ouvir falar, a grandeza do nosso Deus. Pensem, se Deus formou esse universo, tudo que existe, ele sustenta tudo isso com a sua vontade, Nós nem sabemos quantos planetas existem, quantas estrelas, mas Deus faz tudo isso. Se ele é o dono de tudo isso, se ele planeja e mantém cada parte do universo, cada parte da vida de cada um, como que nós podemos pensar que os nossos planos são melhores do que os planos dele? Então, Deus deve ser a nossa direção quando nós estamos confusos. Ele estava levando Noemi para um lugar, para outro, porque ele tinha um plano. E ele tem um plano nas nossas vidas também. Depois nós podemos ver também na história de Ruth e Noemi, que Deus é o nosso apoio quando nós estamos sob estresse. E isso é muito comum nos nossos dias de hoje. O que aconteceu? Noemi, com certeza, estava extremamente estressada. Ela tinha perdido seus filhos, seu marido, e ela tinha a responsabilidade de cuidar das suas noras. Então ela disse, olha, vão embora, saiam daqui, voltem para sua terra, eu não tenho como cuidar de vocês, eu não tenho mais filhos. Mas é engraçado que nesse momento em que Noemi estava sob estresse, qual foi a ação de Deus? Ele fez com que Ruth e Orfa chorassem com ela, fez com que Ruth e Orfa então apoiassem Noemi naquele momento de dificuldade extrema. E na nossa vida também é assim, quando nós estamos estressados com problemas, Deus coloca às vezes pessoas na nossa vida para chorarem conosco, mas principalmente Deus nos ensina que Ele é o nosso apoio. Lá em Isaías, a palavra de Deus nos diz que quando nós passamos pelas águas, nós não vamos ser submersos. Se nós passarmos pelo fogo, nós não vamos nos queimar, nem a chama vai arder em nós. O que Deus está nos dizendo? Que não vai ter água, que não vai ter fogo? Não, Ele está dizendo, vai ter sim. Você vai ter dificuldade, você vai passar pelas águas, você vai passar pelo fogo, mas nada disso vai te acabar com você ou vai te derrubar, porque eu sou o apoio que você precisa. Lá em Mateus 28, a Bíblia nos diz que vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, E Jesus diz então que vai dar descanso para as nossas almas. E nós às vezes estamos procurando apoio em outras coisas, mas Deus é que deve ser o nosso apoio nos momentos em que nós estamos estressados. Quando Noemi estava estressada, Ele providenciou apoio para ela, E nós também devemos clamar ao Senhor, Senhor, seja o meu apoio no momento em que eu estiver em grande dificuldade. Por último, nós podemos ver aqui
nesse texto, que Deus é a presença quando nós estamos solitários. Noemi estava sozinha, né? Ela tinha perdido a sua família. Mas quando ela mandou Ruth e Orfa embora, e Orfa foi, Ruth disse para ela: não, você não vai me obrigar a te deixar, porque eu sou agora da sua família. Aonde você for, eu vou com você. Aonde você pousar, eu vou pousar com você. E aonde você morrer, eu vou morrer, e ali eu vou ser sepultada. E faça de mim o Senhor o que Ele bem quiser, se outra coisa não será a morte, me separe de ti. Quando Noemi, então, estava no seu momento de maior solidão, se sentia extremamente solitária, Deus providenciou uma presença para ela, que era Ruth. E aí você fala assim: mas eu não tenho uma Ruth na minha vida, eu não tenho ninguém que seja amigo, ninguém com quem eu possa contar. Tem? Você tem o maior e o melhor de todos os amigos. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e quando Ele foi embora, Ele mandou então o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. A palavra Espírito Santo vem do grego parakletos, que quer dizer aquele que está ao lado, aquele que auxilia. O Espírito Santo é a presença que nós precisamos na nossa vida quando nós estamos solitários. É a presença que está conosco e que nos orienta nas decisões. Ele é nosso amigo. Ele é aquela presença onde nós podemos nos suster, e mesmo nos momentos de extrema dificuldade, Ele está ao nosso lado. Nós podemos pegar na mão dEle, confiar nele e dizer: Espírito Santo, seja meu ajudador, seja a minha companhia, me orienta no que eu devo fazer. Assim como Ruth foi a presença que Noemi precisava, o Espírito Santo é o nosso amigo, é a presença que nós precisamos quando nós estamos solitários. É por isso, irmãos, que quando nós não sabemos o nosso futuro, nós precisamos conhecer o nosso Deus, porque se nós conhecemos o nosso Deus, nós não vamos ter dificuldades em superar as lutas do dia a dia, porque nós vamos conhecer e confiar nessas promessas. Ele é nossa direção quando nós estamos confusos, Ele é nosso apoio quando nós estamos num momento de estresse, Ele é a nossa companhia quando nós nos sentimos solitários. A presença de Deus é resposta para todas as situações da nossa vida. Quando nós olhamos para Jesus, a gente pensa assim: gente, Jesus era uma pessoa que tinha motivo para ficar extremamente entristecida, enraivecida, né? Ele estava aqui lutando contra um monte de situações adversas, as pessoas falavam mal dele, perseguiam ele para matar, ele passava por inúmeras dificuldades, mas Jesus conseguia manter a sua paz. Sabe por quê? Porque ele usava o melhor método de combate ao estresse, que era ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. E se nós também tivermos um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, nós não vamos ter tantas dificuldades em vencer as lutas do nosso dia a dia, em vencer as situações que nos afligem. Que o Senhor possa nos abençoar, que Ele possa falar ao nosso coração nessa noite, e que você possa entender que é no Senhor que você vai encontrar então solução, resposta para as suas angústias, para os seus medos e para os seus problemas. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos pedir a Ele que continue abençoando os enfermos. Vamos pedir a Ele que abra as portas daquilo que os seus servos precisam. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Pai de graça e Pai de misericórdia. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor nunca nos abandona. Ó Deus, como o Senhor disse na sua palavra, eu nunca, jamais te deixarei, de modo algum eu te abandonarei. Essa é a promessa que o Senhor fez para nós, é a promessa na qual nós podemos confiar todos os dias. E nesse instante, Senhor, nós te louvamos por isso, pelo teu cuidado. Senhor, nos ensina a confiar no Senhor de todo o nosso coração, a não ser movidos pelo conhecimento que nós temos de nós mesmos. Senhor, nos ajuda a não tomar
tomar decisões com as nossas forças, com os nossos sentimentos, mas nos ajuda a buscar a tua orientação, porque o Senhor é a nossa direção quando nós estamos confusos. Ó Deus, o Senhor é a presença que é a nossa companhia quando nós estamos solitários. O Senhor é o nosso apoio nos momentos de estresse. Então tem misericórdia de nós, ó Deus, nos dá essa visão, nos dá essa vontade de te buscar todos os dias, de ter um relacionamento sincero, verdadeiro com o Senhor. Ó Deus, nesse instante queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, nossos irmãos e amigos que se encontram enfermos. Ó Deus, nossos irmãos que já são idosos, que têm passado por momentos de muita angústia nessa pandemia. Que o Senhor possa ter misericórdia da vida deles, o pastor, a irmã Lucineide, a irmã Helenita. Ó Deus, a irmã Silvia, a irmã Maria José, a irmã Maria de Fátima, a irmã Marli, a irmã Roseli, a irmã Áurea que está enferma. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que o Senhor abra as portas, ó Deus, da cura física, da cura emocional, da cura espiritual. Abençoa o irmão Feliciano, abençoa o seu Osnivaldomiro, ó Deus, que está com câncer. Abençoa, ó Deus, cada pessoa que tem lutado contra o Covid, a Ana Carolina também, ó Deus, na sua enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia da vida dela, o tio Geraldo, a tia Tereza, a tia Selma, ó Deus, o Rosiron, ó Deus, tenha misericórdia dessas pessoas que estão lutando contra enfermidades físicas, aquelas que têm lutado contra o Covid, aquelas famílias tristes e enlutadas pela perda dos seus entes queridos, ó Deus, tem misericórdia. Abençoa a família do irmão Elcio, seus filhos, dá força para a tua serva, ó Deus, para continuar a enfrentar as lutas da vida. Irmã Rose, ó Deus, tem misericórdia dela e da sua família. Ó Deus, a família do pastor Marcos, lá em Caldas Novas. Também te pedimos pela vida do pastor Lorival, que está enfermo. Ó Deus, pela vida do pastor Sérgio Vaz. Ó Deus, tenha misericórdia do teu povo. Esteja abençoando os teus servos, ó Deus. Nesse instante queremos colocar diante do Senhor também aquelas famílias, ó Deus, que têm enfrentado dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas de trabalho. Aquelas famílias que têm enfrentado dificuldades de relacionamentos, ó Deus, esteja restaurando, ó Deus, cada um, cada esposo, cada esposa, cada casamento, cada filho. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os lares da igreja, os lares que nos assistem, os lares pelo mundo. Ó Deus, nesse instante queremos também colocar diante do Senhor, ó Deus, a nossa igreja, o teu povo sobre a face da terra. Aviva o teu povo, ó Deus, nesse momento nós precisamos nos conscientizar da nossa responsabilidade em levar o evangelho a tantos que não conhecem. Tem misericórdia de nós, ó Deus, do teu povo, da tua igreja sobre a face da terra. Queremos te pedir também nesse instante, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aquelas famílias que têm orado e colocado diante do Senhor seus familiares e amigos não crentes. A família da irmã Maria de Fátima, a família do irmão Tinha, a família da irmã Helenita. Ó Deus, da graça, da salvação. Traz, ó Deus, a oportunidade de salvação para essas pessoas. As nossas crianças, os nossos adolescentes lá da igreja, suas famílias, os esposos das nossas irmãs. Tem misericórdia. Abençoa também a vida da Thalita, que hoje completa mais um ano de vida. Que o Senhor possa estar com a Thalita na sua saúde, na sua escola, ó Deus. Que o Senhor possa estar com ela no seu lar. Que o Senhor possa estar, ó Deus, dando a Thalita a paz e o entendimento que ela precisa. Nesse instante, ó Deus, também queremos te pedir que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados. Senhor, nós nos achegamos a Ti, sabendo que somos pecadores, mas nós te louvamos, porque quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Nesse instante também quero te pedir por aquelas famílias que nos assistem, a Sueli, aquela sua amiga que se encontra enferma, por quem ela pediu, que o Senhor tenha misericórdia, a Albiana e sua família, o Giovanni e a sua família. Ó Deus, também te pedimos, ó Deus, pela a vida da irmã Mirim Genu, ó Deus, também pela vida da Cidinha e do Rosiron lá em Porá, tantos que têm nos assistido, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor sonda cada coração e atende conforme a tua vontade às necessidades do teu povo. Nós te louvamos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome, no nome poderoso, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Amanhã estaremos aqui às 20 horas na nossa devocional. Participe conosco. Em nome de Jesus. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem te levantarás, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, Um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem, ele vem. Para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem.